Boa tarde, pessoal. Me chamo Geilson Francis e você está no meu canal Geilson Francis hoje para mais um vídeo do nosso canal. E desde já peço que você possa se inscrever no meu canal, certo? Possa também acionar o sininho para poder receber as notificações e curtir, tá? Para que a gente possa também melhorar o canal cada vez mais, para que eu possa oferecer mais a você se você acha que esse canal ele te oferece um conteúdo bacana a respeito do Evangelho, trazendo posições, trazendo posicionamentos que vai realmente ajudar as pessoas a pensarem, as pessoas a melhorarem sua vida, sua maneira de pensar o Evangelho. Então peço que você nos ajude, que você realmente possa nos abençoar fazendo esse passo a passo que eu acabei de passar para você nesse momento, tá bom? Então, gente, eu gostaria nesse momento de tratar sobre um tema que muita gente está falando, né? Realmente é algo que está na boca de muitas pessoas agora nesse momento, que é a morte do ator Paulo Gustavo. Eu, particularmente, não conhecia ele como ator, né? Não conhecia personagens dele, né? E alguns filmes que ele protagonizou, eu também tive assistindo, mas não sabia, né? Assisti não sabendo que era aquele ator que estava contracenando ali naquele local. Então eu não conhecia muito bem o Paulo Gustavo. Depois eu passei a conhecer e percebi que ele fez alguns papéis, como por exemplo Jesus gay. E foi exatamente com esse papel que ele ganhou o ódio de uma boa parte dos evangélicos do nosso país. Então o Paulo Gustavo passou a ser odiado, recebeu orações de morte, orações de evangélicos que desejam a morte de pessoas. Essas pessoas são verdadeiros feiticeiros do evangelho, né? O evangelho se tornou isso, algo odioso, né? Uma boa parte, em algumas pessoas, o evangelho, né, tem sido manifestado dessa forma. Graças a Deus que existe uma parte dos evangélicos que ainda estão de acordo com o evangelho, que ainda não se dobraram a esse discurso do ódio, esse discurso político. Quando a igreja passou a se solidarizar com a política, a ser solícito com a política, nós passamos também a se tornar pessoas muito odiosas, combativas, condenadoras, e isso tem gerado comportamentos de ódio no meio do povo evangélico, em uma boa parte do povo evangélico. Graças a Deus eu vi aí pela internet algumas pessoas falando a respeito do Paulo Gustavo de maneira positiva, dizendo que tinham orado por ele, que tinham orado para que ele pudesse sair daquilo. Porém, existem pessoas que oraram para que ele morresse, como também foi muito bem noticiado, né, de uma história de um pastor. Inclusive, ele está sendo processado pela comunidade LGBT pelo fato de ter dito que estava orando para que o ator Paulo Gustavo viesse morrer. Então, para você ver aonde nós chegamos. Ele recebeu diversas críticas, tanto do povo evangélico, de uma boa parte do povo evangélico, como também das pessoas que não são evangélicas. Mas esse tipo de pastor, esse tipo de pessoa que profere essas coisas, traz uma mancha para o evangelho muito grande. Agora eu vou dizer por quê. Porque o evangelho, quando você lê os evangelhos, você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos de Jesus, que falam a respeito de Jesus. Os evangelistas que falaram a respeito de Jesus. Você percebe um Jesus totalmente diferente desse que nós estamos pregando. Muitos evangélicos estão pregando. Um Jesus condenador, um Jesus que condena, um Jesus que não está nem aí para... que critica pecador, porque o pecador está pecando, né? Um evangelho combativo, um evangelho partidário, um evangelho político, né? Uma parte dos evangélicos eles se tornaram pessoas que entraram para a política, que isso não é uma coisa ruim, que é necessário, todo cidadão precisa realmente exercitar seu direito político, mas infelizmente nós estamos praticando a política do ponto de vista do evangelho da maneira errada, né? Então esse pastor ele falou essa barbaridade, estou orando para poder Paulo Marcelo, Deus matar Paulo Marcelo, uma verdadeira feitiçaria evangélica, né? Infelizmente
Paulo Gustavo, melhor dizendo, né, Paulo Marcelo, se eu falei Paulo Marcelo, errei. Paulo Gustavo, infelizmente, ele veio falecer, faleceu, infelizmente, né, ontem. Muitas homenagens a ele. Mas eu vim aqui para tratar exatamente sobre esse assunto, né, sobre essa questão do ódio, do discurso de ódio, de nós pegarmos o evangelho para discursar ódio em relação às pessoas. Nós estamos maculando o evangelho de Jesus Cristo. Jesus, se tem uma parábola que resume muito bem o comportamento de Deus, o comportamento de Jesus, aquilo que Jesus realmente é o comportamento de Jesus em relação aos pecadores, é a parábola do filho pródigo. Hoje, o que Jesus está fazendo é esperando, Deus está fazendo é esperando o filho pródigo retornar. Quem é o filho pródigo? É o pecador. É o pecador. Não é aquela pessoa que saiu da igreja e está desviada, não. Não foi nesse contexto que Jesus contou a parábola do filho pródigo. Jesus ele estava falando ali para pecadores e foi questionado por causa de pecadores que estavam próximos a ele. Então, por conta disso, ele passa a falar aquela parábola. Eu já contei isso, já falei isso, já expliquei melhor a questão da aplicação da parábola do filho pródigo. Inclusive, eu estava com essa blusa aqui do Flamengo. Espero que você não venha se escandalizar pelo fato de estar com a blusa do Flamengo. Então, gente, é muito sério esse evangelho do ódio que nós estamos praticando. Muitos, né, evangélicos estão praticando no nosso país. Sendo que o filho pródigo, a parábola do filho pródigo fala de um Deus amoroso que espera o seu filho ansiosamente para que ele retorne para a casa do Pai. Então é esse evangelho que eu prego hoje. E aí eu vendo, né, os noticiários e vendo as notícias pela internet, eu vi que esse pastor, ele disse que estava defendendo a honra de Deus. Deus precisa que a sua honra seja defendida? A pergunta que fica é essa. Deus precisa que sua honra seja defendida? É claro que não, meu amigo. Deus não precisa que evangélicos defendam a sua honra. Deus, ele vai, se a gente está revoltado por alguma atitude, por alguma ação, por alguém ter menosprezado algum elemento ou algum símbolo religioso da nossa religião, que eu discordo completamente da gente ficar rivalizando-se com as pessoas porque elas estão xingando a gente ou porque estão profanando um símbolo religioso. Eu não concordo da gente rebater, da gente sair criticando nas redes sociais, criando hashtags, enfim, fazendo como aconteceu, por exemplo, quando o filme, né, sobre lá do pessoal das Portas dos Fundos fizeram aquele filme lá, o pessoal que saiu criticando. Eu não concordo da forma como nós reagimos àquele filme. Por que, Jesus? Por que você não gosta da maneira como nós reagimos? Porque aquilo ali que foi feito por pessoas que não conhecem o Evangelho. O filme que foi feito por pessoas ateus, pessoas que não conhecem o Evangelho. Então é natural que saia aquilo daquelas pessoas. Nós precisamos amar essas pessoas e pregar o Evangelho para elas, do amor de Jesus da vida delas. E não sair criticando ou jogando bombas nas portas das pessoas porque as pessoas estão criticando a minha religião. Jesus, quando estava sendo morto na cruz do Calvário, que as pessoas zombavam dele, ele não lançou praga, ele não lançou bomba nas portas de seja lá quem for. Jesus, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então esse é o sentimento que eu tenho a pregar o Evangelho. É olhar para o pecador me criticando e às vezes até profanando algum símbolo religioso que para mim é de muita estima, mas mesmo assim eu tenho que olhar para esse pecador com olhar de misericórdia e dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, meus pêsames ao Paulo Gustavo, à família do Paulo Gustavo, ao marido do Paulo Gustavo, certo? A toda a família do Paulo Gustavo, que Deus possa abençoar, Deus possa se revelar a essas pessoas assim como Ele se revelou para mim e que possa perdoar os pecados dessas pessoas assim como Ele perdoa os meus pecados. Eu não estou aqui para julgar, seja lá quem for, o comportamento das pessoas, se as pessoas querem ser gays, se as pessoas querem casar com outros homens ou com outras mulheres, se as pessoas estão querendo adotar crianças e criar filhos
né? Dentro desse relacionamento, eu não estou aqui para criticar pessoas, eu estou aqui para pregar o Evangelho, para falar de Jesus Cristo aos pecadores. É disso que eu vou fazer até o fim da minha vida, tá? Então fica aqui meu repúdio, certo? Fica aqui minha nota de repúdio a todas essas pessoas que criticaram, que disseram que ia orar para matar o ator Paulo Gustavo. Fica aqui a minha revolta em relação a essas pessoas que deixam o evangelho tão feio, deixam o evangelho tão odioso, essas pessoas que têm um discurso do ódio, né? Fica aqui o nosso pesar por essas pessoas que pioram a vida das pessoas, que não têm soluções para a vida das pessoas no dia a dia, sabe? Só piora a sociedade. Esse tipo de evangelho que é pregado em muitas igrejas evangélicas, por líderes evangélicos, infelizmente, certo? Mas graças a Deus, como eu falei, estou sempre falando desse vídeo, existem muitos evangélicos que ainda pregam o evangelho de verdade, que ainda amam como Jesus amou e que ainda sofrem como Jesus sofreu, por amor aos pecadores, tá? Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.